Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar a respeito de coisas técnicas do indicador Gamma Levels para tirar totalmente dúvidas de vocês a respeito de alguns pontos. Muita gente tem dificuldade porque no indicador tem tantas linhas e quais linhas eu vou usar, qual que é melhor, qual que é pior, onde que o Market Maker realmente faz o ajuste mais forte. Já me perguntaram isso, é no CAWAL, é no MaxGXP, é no MaxGXC? Então, neste vídeo eu vou responder para vocês, né, qual que é a diferença entre o MaxGex, certo? Quer dizer, qual que é a diferença entre o CAWAL por volume, o MaxGex-C e o Gama positivo por volume, tá? E também vou falar da parte negativa, né? Do Put-Wall por volume, do MaxGXP e do Gama negativo por volume. Então você vai entender nesse vídeo onde o fluxo ele está travado, aonde o Market Maker faz ajuste e aonde ele realmente vai o que? Amplificar o movimento. E lembre-se, quando esses três pontos estão muito próximos, a região é uma região de grande valor tático para o Market Maker. Tá? Se você não é inscrito no canal, tá caindo de paraquedas aqui, já se inscreve para você não perder esses conteúdos de qualidade. Se você já é inscrito, deixa o likezinho aí, né, para engajar, deixa o seu comentário de agradecimento, faça suas perguntas. Se você discorda de algum ponto, também coloca aqui para que a gente possa também aumentar o engajamento desse vídeo. Tá? Então, todos esses níveis que você vê aí no indicador Gamma Levels, eles não estão aí por acaso, tá? Ele vem das análises das opções e todos estão ligados à forma como que o volume dos contratos muda dentro no perfil do Gamma, que é a estrutura do meu indicador. Só que cada um deles, eles medem uma coisa diferente. Por exemplo, o CAWAL por vol, conforme você está vendo aqui, tanto na linha quanto na barra do GEX Strike Bars, tá? Então, o maior ponto que eu tenho de CAWAL por volume está aqui, né? Então, tanto na linha quanto na barra do GEX Strike Bars, ele mostra para mim aonde o Market Maker está mais comprado em caos. Então, ele tende a fazer o quê? Tentar travar o preço naquela região. As negociações de CAL por volume ali é grande, então tende a travar. E se rompe, Francis? Se rompe, ele é obrigado a fazer o quê? Hedge, comprador, porque ele está tendo que amplificar esse movimento onde ele está exposto, tá? Então, o que ele vai fazer? No CAWAL por volume, ele vai vender ações para controlar ali o movimento. Se o mercado passa daquela região com muita volatilidade, ele tende a explodir o movimento para cima, amplificando cada vez mais essa estrutura. E se ele não consegue se manter abaixo, quando ele volta a testar esta região, ele tende a usar como pullback e tacar o pau na continuidade da tendência. Tá? Ela é uma parede de resistência natural do preço, onde o Market Maker está se defendendo. Quanto mais volume de caos você tem nesse strike, maior é a força defensiva do Market Maker em segurar o preço dele. Tá? Então, acima dele, ele começa a fazer o que? Ele precisa inverter, em vez de ele vender, ele vai ter que comprar. Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O movimento, né? Tá no 15 minutos, né? Então parece ser pouco, mas no minuto foi um baita movimento aqui, ó. Quando eu coloco no M5, fica bem legal de você até deu trade, gente, só para você ter uma ideia, até deu trade de curto prazo aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse micro pivôzinho de alta aqui, ele pagou até um tradezinho para nós, ó. Quando ele amplificou o movimento aqui, ó, logo acima do CAWAL aqui, ó, ele deu um trade, tá, que pagou aí praticamente. Ó, só nesse trade aqui, ó, até o Gama positivo por volume, pagou um 5-1. Tá? Então, aqui era uma região de risco, né? Mas vale trade aqui sim, tá? Continuando nossa parte teórica aqui, ó. Já o MaxGex-C, que é o que tá aqui, ó. MaxGex-C é onde o Market Maker vai fazer os seus ajustes. O MaxGex-C, ele é o strike onde o Gama positivo é o que? Máximo, certo? Então é o ponto onde o hedge institucional ele é mais estável. Ele é como se fosse um campo magnético que estabiliza
preço. Então, se o call-all por volume é rompido e 50, 70 pontos para cima tem o Max GXC ali, é uma grande chance do mercado ir para aquele nível e tentar travar, porque ali é o ponto máximo de gama positivo, tá? Já o gama positivo por volume, que é utilizado, por exemplo, pelo GexBut, ele mostra o quanto do fluxo de calls negociados realmente gera amortecimento. Ou seja, onde o mercado tem que ficar ancorado, onde ele tende a estabilizar. Tá? Ele não é uma trava institucional, ele é um imã de preço, onde o mercado vai buscar isso. Rola ajuste nessas regiões? Bastante. Só que diferente, por exemplo, do call-all e do Max GXC, que ali é uma forte concentração, no gama positivo por volume, são as negociações que estão acontecendo, tá? Então, tende a amortecer o movimento e o mercado oscilar nessas regiões. Aí é onde você vai analisar a estrutura do mercado, se você opera SMC, as mudanças de característica, a entrada de ajuste, fluxo institucional, retração de FIBO e depois entrada institucional, tá? Enquanto que o Max GX, né, no caso que a gente está olhando agora, o Max GX é o ponto central do equilíbrio, o gama positivo por volume, ele é a força que vai manter a região estável. Então, por exemplo, olhando aqui, que não está atualizado ainda, né, olhando aqui, a gente tem que toda esta região aqui, ó, era uma região de estabilidade para o market maker, tá? Porque eu tinha o quê? Tanto call-all por vol, muita concentração de calls, né, compradas aqui para o market maker, muito volume de gama positivo, tá? E lá em cima o Max GXC como ponto máximo de gama positivo que tinha. Tá? Então, o Max GXC é o ponto máximo, o gama positivo é a área de estabilidade entre eles e o call-all por volume é o maior ponto de volatilidade onde as causas estão sendo negociadas. Dos três, Francis, qual que é mais importante? Os três, gente, não tem. Não tem como falar assim, os três, o Max GXC é mais importante porque ele é a máxima exposição do gama em caos. Ele é muito importante, só que depende muito do fluxo do dia e da dinâmica do dia. O objetivo desse vídeo é mostrar para você o comportamento, tá? Pode acontecer de muitas vezes o mercado parar no gama positivo por volume e fazer um ajuste muito forte, tá? Pode acontecer também dele bater na máxima exposição do GEX, ok? Agora, quando você tem esses três níveis, agora veio um ponto bem central aqui para você. Quando você tem esses três níveis muito próximos, eu digo assim, diferença de 15, 20 pontos, no máximo 50 pontos entre um e outro, a chance de reversão naquele movimento, no caso vamos aqui colocar como exemplo 100 pontos no máximo, é muito grande. Então, se o mercado chega nessa região, vamos supor agora, foi aqui no call-all por volume, tentou amplificar o movimento, não teve força, bateu no gama positivo por volume e entrou fluxo institucional, esqueça, não é movimento de continuidade de tendência, ali é market maker travando o preço. Certo? Aí, por isso que eu acrescentei isso no meu modo operacional dentro do SMC. Por isso que eu acrescentei e programei esse indicador, porque para mim isso aqui agora é a cereja do bolo do meu operacional, né? Então, você tem esses três níveis para te mostrar exatamente até onde vai o preço. Passou disso, é como se o market maker também tivesse perdendo o controle da situação, coisa que dificilmente acontece com ele, tá? Não é possível, mas acontece. Às vezes acontece quando dá muito drive, né, de negociação, aquela euforia muito rápido, mas logo ele consegue estabilizar o preço. Normalmente você vai ver também nos gamas positivo, quando o fluxo é muito forte, comprador, como a gente está batendo na Nasdaq, né? Ele fica batendo no gama positivo por volume, faz pequenos ajustes e recompra, Por quê? Justamente porque a volatilidade implícita no movimento é tão forte que ele não consegue ajustar, tá? Então ele vai tendo que absorver isso. Por isso que você tem o GX Strike Bars
para te mostrar os pontos, tá? De ancoragem de gama positivo, né? E gama negativo, né? Nesse caso, quando a gente está numa clara tendência de alta, o gama negativo é muito pequeno, né? E vamos falar da parte de baixo agora. Vamos falar da parte das puts, tá? Do put wall por volume, do max GXP e do gama negativo por volume. Do lado das puts, gente, o lado é o contrário, né? Então a gente sabe que as puts servem como defesas estruturais, né, do market maker. O put wall por volume, ele é a maior concentração de puts negociadas ali, né? E ele é um suporte institucional ali, de estrutura. Tá? Ali o MM ele tá o que? Vendido em puts, e toda vez que o mercado chega ali, ele precisa comprar o subjacente ali para ele se proteger. A informação que você tem, lógico, no indicador Gamma Levels, porque você não vai encontrar isso em nenhum outro indicador, é o que? A legenda, né? Abaixo ele vende, acima ele compra. Fica muito fácil de você, então, aprender a negociar o indicador, usando esse indicador, tá? Já o Max GXP, ele mostra para você o ponto, assim como no Max GXC, aonde o gama negativo é o quê? Máximo. É onde a estrutura começa a perder a estabilidade. Passou dali, a vaca vai para o brejo. Já o gama negativo por volume é na parte estrutural da coisa, tá? Então, perdeu aquele ponto, estruturalmente ele vai direto tentando buscar o gama negativo por open interest, ou vice-versa, tá? E abaixo dessa zona, o risco de aceleração ele faz o que? Aumenta, tá? O preço ele tende a se mover muito mais rápido. Então, você aprendeu aqui nesse vídeo, né? Que você sempre vai olhar aqui no indicador Gamma Levels. Lembre-se, né? O volume mostra sempre a intensidade do fluxo, certo? Quando rompe um ponto de volume, o fluxo aumenta, tá? Os pontos de GEX mostram o que? Equilíbrio. Então, eu tenho sempre o volume de fluxo juntamente com os pontos de equilíbrio. E o sinal do gama indica o que? Se o market maker está amortecendo ou amplificando esse preço, esse movimento, né? Essa estrutura que ele está trabalhando. Então, essa estrutura combinada de calls, de puts, de max GEX, né, e de gama positivo e negativo por volume, eu considero ser, para mim, né, um mapa completo, né, da ação institucional, do comportamento institucional dentro do mercado financeiro, principalmente no mercado americano de futuros, tá? E é lógico que se você quer ver isso todos os dias, ao vivo, as análises, os estudos, né, você tem que estar junto comigo de segunda a quinta-feira, das 10 às 14 horas, operando, né, dentro do grupo VIP. Vem, só vem, galera. Um abraço, viu? E até o próximo vídeo.